Hey, bem-vindos ao quinto episódio de Shutdown. Neste episódio temos menos temas, tentei fazer um bocadinho mais curto. Portanto, vamos ter Tesla, vamos ter Apple, vamos ter Humane Pin, depois vamos ter umas notícias mais rápidas que vão tocar ali um bocadinho em política e etc. Portanto, espero que seja do vosso agrado. Entretanto, andei a brincar com mais aplicações AI para fazer intros, músicas neste caso, jingles, aliás, e esta chama-se Suno.com ou Suno.ai. E acho que ficou bastante fixe, porque aqui nós podemos pôr os lyrics ou gerados automaticamente, podemos dar o estilo que queremos. E pronto, esta sim vai substituir a intro. Não sei se vai ficar esta, porque eu tenho aqui para aí 10 ou 12 que queria testar. Se calhar vou pondo uma diferente a cada episódio. Mas ouçam esta e digam-me nos comentários ou nas reviews, etc. Façam-se chegar a opinião. Entretanto, se gostaram do episódio, partilhem. Se gostaram muito, deixem estrelinhas, deixem comentários, etc. Ajuda-me a crescer, ajuda a chegar isto a mais gente. Também deixei aí na descrição um link para uma donor box para ajudarem na longevidade disto. E é isso. E vamos pôr aí a intro. Depois desta intro, vamos aqui ao primeiro tema que eu tenho para vocês, que é o Humane AI Pin. Eu já tinha falado disto acho que num episódio anterior. Pronto, ele foi lançado esta semana, portanto começaram a aparecer aí as primeiras reviews deste pin. Eu não vou fazer uma review porque não tenho o pin, ele custa $700, nem sei se está disponível fora dos Estados Unidos. Mas consegui agregar aqui algumas opiniões e vou partilhar. Portanto, o que é primeiro o Humane AI Pin? Aquilo, no fundo, é um pin para usar na roupa, portanto é um wearable, mais ou menos do tamanho de um Apple Watch, e que se usa com um ímã que se cola, portanto, uma parte do ímã na parte de trás, por dentro da t-shirt ou do casaco, e o pin por fora. Qual é que é o objetivo deste Humane AI Pin? Como o nome diz, é no fundo ser um AI Assistant wearable, portanto é ter ali um computador que seja wearable, que esteja mais próximo da pessoa e que possa ser utilizado nesse sentido. Começando pelo hardware. Portanto, é mais ou menos do tamanho de um Apple Watch, é assim um bocadinho mais grosso. Acho que não é muito leve para o sítio onde tem de ser usado, ou seja, puxa um bocadinho a roupa para baixo, a menos que seja um casaco mais pesado e mais grosso, mais robusto. E tem um botão, que é tipo um touchpad, e para além do botão tem um projetor a laser. Ou seja, isto são as únicas duas maneiras de interagir com o AI Pin. Obviamente que tem um leitor do projetor, portanto, para ver a interação. Como é que isto funciona em termos de UI? Portanto, há os cliques nos botões, ou seja, um clique, pressionar, 2 cliques, etc. Cada uma dessas coisas tem uma função diferente. E depois o projetor a laser, portanto é um projetor verde, é mesmo como aqueles lasers que se vêem na rua, mas consegue projetar palavras, imagens, etc. E projeta na palma da mão, ou seja, eu ponho a mão à frente do pin, ele projeta aquilo que está a ver, por exemplo, uma mensagem, em vez de a ler, e a interação passa a ser feita com gestos da mão, portanto, fazer um pinch, fazer um punho, ou rodar a mão como se tivéssemos uma bola e ele vai, como se estivéssemos a tentar equilibrar, tipo um giroscópio, e ele vai assumindo as opções que queremos clicar. Portanto, os inputs são gestos ou a voz. Eu consigo carregar e perguntar qualquer coisa. Imaginem isto como sendo um Google Assistant ou uma Siri, mas dentro de um dispositivo que está teoricamente especialmente feito para isto. A qualidade do hardware acho que é muito boa. Esta empresa tem engenheiros e designers que trabalharam na Apple quando saíram os primeiros iPods e iPhones e etc. Portanto, tem malta muito competente. Acho que também tem um bocadinho de investimento do Sam Altman, mas pelo que li,
e ele acaba por investir em tudo que usa AI, e portanto não era exceção aqui. E tem antenas para conectar à rede, porque aquilo está ligado à internet, com um serviço de dados. E pronto, acho que em termos de hardware é isto. Há uma grande desvantagem que todos os reviewers disseram, que foi que aquilo aquece bastante. Ou seja, o hardware não está muito preparado para ser usado da maneira para o qual foi desenhado. Ou seja, aquilo aquece muito e é ter assim, não queima, mas é ter uma parte da pele sempre quente, porque aquilo está em contacto com a pele muitas das vezes, se for usado numa t-shirt, por exemplo. E foi uma das coisas que eles se queixaram. Em termos ainda de inputs, este device não tem uma trigger word, ou seja, não está à espera não está sempre a ouvir, à espera de ouvir uma palavra-chave para depois começar a trabalhar, como é o caso do Hey Siri ou OK Google. É preciso interagir diretamente com ele, ou seja, é preciso clicar no botão para ele começar a ouvir e depois a partir daí podemos interagir, e ele só está a ouvir enquanto estivermos a clicar no botão, no touchpad que tem lá. Para além disto, em termos de hardware, e para finalizar aqui esta parte do hardware, tem uma câmara que é capaz de tirar fotografias ou gravar vídeos até 15 segundos. Em termos de software, se calhar dividir isto aqui em o que é e o que é que ele é capaz de fazer. Portanto, o que é? No fundo, isto é um assistant, ou seja, há de ter um modelo de linguagem por trás disto, é capaz de receber pedidos, quer sejam eles pesquisar coisas na internet, pedidos, ações, de enviar um e-mail, enviar uma mensagem, etc. E depois codifica isso, ou seja, cria uma ação com base no pedido que o utilizador fez, envia para a cloud, processa esse pedido e depois retorna com uma resposta, se for o caso de uma pesquisa ou qualquer coisa do género, ou com uma ação feita num back-end qualquer que está na cloud. Por exemplo, se for enviar uma mensagem, ele depois ativa essa ação dentro num back-end, portanto ativa essa ação. Isto é o básico de funcionamento. Como é que se configura o AI Pin? Ele tem uma plataforma que se chama o Humane.Center, que no fundo serve dois propósitos. Um, para configurar, portanto, eu colocar lá as minhas contas de Google, de Apple, de Tidal, que é um serviço de música, é a única que eles têm agora, etc., para ele sincronizar os contactos e os serviços. E depois esse Humane Center também guarda um registro de todas as coisas que eu peço ao Assistant, de todas as imagens, todos os vídeos que eu faço, etc. Portanto, tem lá uma amálgama de coisas que eu peço ao assistente. O que é que ele é capaz de fazer? E agora, tendo já por base aquilo que sabemos sobre o Assistant, ele é capaz de enviar mensagens, é capaz de fazer chamadas, não é capaz de enviar e-mails, não é capaz de pôr timers. Portanto, aquelas ações básicas que um assistant é suposto fazer, ele não as tem todas ainda. Depois, para além disso, tem uma parte que eu acho que é mais engraçada, que é de podermos fazer perguntas, ou seja, no fundo um bocadinho um chat GPT, mas mais próximo de nós. Ou seja, o exemplo que eles dão dois exemplos que são assim os mais engraçados e que interagem com o mundo real. O primeiro é pedir para descrever uma cena, ou seja, eu estou à frente, por exemplo, de um monumento e pergunto, olha, o que é isto que eu estou à frente do monumento, o que é? E ele tira uma fotografia, envia isto, pesquisa e depois retorna com factos sobre o monumento ou descreve a cena. O outro exemplo é ter um saco de qualquer coisa, de algum alimento, ou de, sei lá, de chocolates, ou de gomas, ou etc. Perguntar-lhe o que é isto é bom para a minha saúde, e ele é capaz de fazer reconhecimento de imagem também, e portanto depois fazer uma resposta. Para além disto, também dá respostas normais, tal como o ChatGPT. Portanto, se eu lhe perguntar alguma coisa depois sobre o monumento que vi, ele vai conseguir ir à internet, pesquisar sobre esse monumento e retornar umas respostas. Um bocadinho parecido ao que o Perplexity faz, mas neste caso voice activated e num hardware, portanto num PIN e não só em software. Depois todas as coisas de assistant, por exemplo, outra feature que os reviewers também falam muito é a capacidade de eu estar no metro ou qualquer coisa, ou andar na rua ou qualquer coisa e, olha, lembrei-me de uma ideia fixe para o podcast, carrego e digo, olha, relembra-me sobre esta notícia A
quando eu for gravar o podcast, e aquilo fica lá no Humane Center como um reminder guardado. Acho que isto era, de todas as reviews que eu vi, acho que isto era aquilo que as pessoas davam mais valor, mas pronto, é assim um bocadinho um preço alto para pagar por um reminder em esteroides, mas acho que a ideia é aproximar-se do que seria um assistente real, não é? Uma pessoa que assiste, no fundo, portanto, que está em controle de tudo que é contactos, calendários, etc. E acho que é para aí que eles estão a caminhar. Eles têm o roadmap no site de quando é que vão adicionar novas features, nomeadamente há algumas muito básicas, tipo e-mail e calendário, até porque eles já têm integração com o Google por causa dos contactos, mas não têm com isso. Outro ponto que também acho que foi bastante negativo é que isto não é um wearable que se liga ao telemóvel, ou seja, ele não sincroniza com toda a informação que os telemóveis já têm sobre nós, que é bastante. E, portanto, um assistant deveria saber o máximo sobre a pessoa que está a assistir. E, portanto, se ligasse ao telemóvel, como é o caso dos smartwatches, poderia facilitar essa informação, conseguia comunicar com os serviços que já estão dentro do telemóvel, conseguia comunicar com o próprio sistema do telemóvel, nomeadamente mensagens e chamadas. Só que eles não fizeram essa lógica, e não fizeram essa lógica mais por causa do futuro, da visão futura que têm, e não tanto deste que lançaram agora. Este que lançaram agora, ele custa 700 euros, ou 700 dólares neste caso, e tem uma subscrição de 25 dólares por mês, ou 24 dólares por mês, que inclui o acesso à plataforma e a poderem usar o dispositivo, e para além disso, inclui também um pacote de dados com um número novo. Ou seja, isto é outro problema, que é, eu se quiser enviar mensagens ou fazer chamadas, não vai ser do meu número atual, que toda a gente já tem, vai ser do número novo que ninguém tem. E, portanto, isto não é um complemento ao smartphone, eles querem mesmo que seja um substituto. Mas os smartphones fazem muito mais coisas e muito melhor e muito mais rápido do que as coisas, do que o AI PIN é capaz neste momento. Porquê é que eles lançaram isto assim? Eu acho que a visão deles é exatamente esta, é tentar substituir os smartphones num futuro, dando-lhes muito mais inteligência, portanto, sendo o OS passou a ser um AI que é capaz de comunicar com todas as aplicações que nós não vamos ter, ou seja, em vez de termos as aplicações instaladas como apps em ecrãs, elas vão passar a ser APIs que eu vou poder ativar via voz, ou seja, chama-me um Uber, e a Uber tem uma API que o meu modelo de language model vai conseguir chamar, vai-lhe mandar a minha localização onde eu estou, e depois o Uber há de vir cá ter. Por exemplo, envia-me um e-mail, o Gmail vai ter uma API que depois vamos poder enviar e-mails, etc. Ou seja, vamos pôr toda a internet a falar num éter de APIs que depois são comandadas por um sistema operativo que não é um sistema operativo visual, como nós temos nos nossos telemóveis, passa a ser um sistema operativo de voz. Qual é que eu acho que é o principal problema com esta visão? É que, os telemóveis são efetivamente muito bons, já têm muita informação sobre nós e, portanto, é difícil fazer este shift. Pelo menos nos próximos anos vai ser muito complicado. Até vejo mais o contrário, que é estes devices começarem por ser um add-on ao telemóvel e não um substituto, e depois, eventualmente, se tal, passam a ser substitutos, mas acho sempre muito difícil porque há efetivamente muita coisa que se torna mais fácil com um ecrã. Por exemplo, eu dei o exemplo do Uber. Eu posso pedir um Uber para a localização onde estou, mas não tenho informação de onde é que ele está. Se eu quiser mudar a localização para me vir buscar a outro sítio, fica muito mais difícil, não consigo ver o mapa, etc. Portanto, há aqui algumas coisas que eu acho que ainda vão ter de ser muito refinadas até poder chegarmos a este ponto. Não, de certeza que não é esta versão do AI PIN. Eles lançaram isto um bocadinho em formato startup. Mas pronto, eles têm efetivamente um roadmap de outras features, há coisas que são muito básicas e que eles vão ter de implementar. Qual é que é o feedback em termos de utilização? Acho que assim, o feedback geral é que demora muito tempo. Porquê? Porque ele faz tudo ligado à internet, ou seja, ele recebe a voz, envia isso em formato texto para um modelo que está na cloud, depois o modelo dá a resposta e ele percebe que ação é que tem de fazer, se tem só de dizer alguma coisa, etc. Mas demora tudo muito tempo e está tudo dependente de conexão à internet, não há nada que corra no device e, portanto, isto também pode ser uma segunda interação do próprio modelo, mas não sei quais é que são os planos deles nesse sentido,
mas demora muito tempo, às vezes as pessoas ficam à espera, os utilizadores ficavam à espera 30 segundos por uma resposta, e é uma coisa que com uma pesquisa rápida no Google a tirar o telemóvel do bolso somos capazes de fazer. O sistema operativo chama-se Cosmos, que eu acho que é engraçado, portanto é aqui um bocadinho inútil esta informação, mas achei que era uma informação engraçada. E agora se calhar os meus... antes disso, antes de dar os meus 2 cêntimos, aqui também outra informação também completamente irrelevante, mas engraçada, que é... Houve 2 devices deste género que foram anunciados no final do ano passado, que era este Humane AI Pin e um que se chamava Rabbit. Este Humane AI Pin era suposto ter sido lançado no dia do eclipse, tanto que se forem ver o logotipo, ele tem... É tipo um meio eclipse, portanto é assim um sol com uma dentada. E o Rabbit era suposto ter lançado na Páscoa e assim ainda não foi de todo, tanto Rabbit, coelho, etc. Portanto, só aqui dois fun facts engraçados. Ok, agora os meus 2 cêntimos. O que é que eu acho? Eu acho que estes modelos AI vão, efetivamente, invadir os nossos dispositivos, porque dão muita inteligência e muita capacidade aos nossos dispositivos, mas eu acho que eles vão invadir os dispositivos que já temos. E quanto muito vão invadir se for para ter wearables e, portanto, uma coisa mais à mão, eu acho que há um formato que já foi testado e que sabemos que funciona, que é o dos relógios. Portanto, os smartwatches acho que vão passar a ter cada vez mais AI, e eu até estou curioso para ver o que é que a Apple vai fazer agora no WWDC de junho, porque vem updates para o OS do relógio, e portanto eu acho que eles eventualmente vão começar a meter estes modelos mais dentro dos relógios, pôr os relógios como um complemento, mas capazes de viver sozinhos, ou seja, também com ligação à internet, etc. E a Apple já tem, digo a Apple porque é o relógio mais conhecido, mas tanto a Apple como a Google, etc., já têm relógios bastante capazes de correr alguns modelos de machine learning e deep learning, e portanto vão poder fazer algumas destas ações mais rápidas a correr diretamente no modelo sem precisar de ir à internet. E têm a vantagem de estarem ligados ao telemóvel e, portanto, já terem toda a informação sobre nós, de vários anos até, porque já usamos os smartphones há muito tempo. E, portanto, eu acho que esta sinergia de termos AI, mas nos devices que nós já temos e, portanto, nos dispositivos que já sabemos que funcionam, nos formatos que já sabemos que funcionam, vai ser uma trend. Já se começa a ver isso mais ou menos. Mas eu acho que principalmente os relógios estão aqui numa posição ideal para revolucionarem esse mercado. Já tem o formato, já foi testado, tem um ecrã, pode-lhes faltar um bocadinho de hardware se eles quiserem incluir câmaras, etc, mas também não deve ser difícil, porque o AI Pin é relativamente pequeno, é relativamente maior que um Apple Watch. Portanto, eu acho que eles estão aqui numa posição ideal para serem um test bed para este tipo de devices, e acho que é assim os meus 2 cêntimos aqui. Outra coisa engraçada também pensei foi que, assumindo que efetivamente os sistemas operativos passam a ser sistemas de língua, os UI e UX designers, em vez de serem visuais e gráficos, vão passar a ser linguistas, não é? Vão passar a ser malta que percebe muito de comunicação e não tanto de como desenhar uma experiência visual numa aplicação. Foi só assim um pensamento lateral que tive, e que se calhar a partir de agora começa a fazer sentido nos cursos de design e de UI e UX passarmos a ter uma parte sobre língua e sobre comunicação, porque é certo que mesmo que não substitua os ecrãs, vai ter uma componente gigante em termos de interação com os dispositivos. Ok, segundo tema aqui que tenho assim maiorzinho, depois entretanto tenho mais um e depois umas notícias rápidas. Vou tentar manter este mais curto, que foi o feedback que recebi. O Department of Justice dos Estados Unidos abriu um processo contra a Apple por práticas anticompetitivas, ou seja, aquilo que eles denominam de monopólio. Quais é que são os 3, se calhar, key points que o DOJ, portanto, Department of Justice, anuncia aqui? O primeiro é que a Apple, sim senhor, criou o iPhone, e portanto o iPhone é uma estrutura, uma plataforma gigante que foi criada por eles, e eles têm o direito de fazer aquilo que querem com ela, mas
que utilizam o iPhone como, ou seja, o controle do iPhone de uma forma excessiva para criar outros monopólios à parte. Ou seja, eles criaram um iPhone, têm direito a digamos, regulá-lo da maneira que interessa, mas desde que isso não lhes permita criar ou não impeça outras empresas de atuarem noutras áreas. Portanto, o iPhone é um telemóvel, é um smartphone. Isto não lhes deveria dar o direito de eles, por exemplo, também terem o monopólio dos smartwatches, nomeadamente do Apple Watch, que é o único é o único que funciona bem com o iPhone e também só funciona com o iPhone. Portanto, há ali uma sinergia gigante de um dispositivo que também o Apple Watch é o relógio mais vendido do mundo, incluindo relógios normais, e portanto eles poderem criar outros monopólios com base num dos seus produtos é uma das práticas anticompetitivas. Para além disso, eles dão exemplo dos relógios, dão exemplo também das mensagens, ou seja, a questão do iMessage versus mensagens normais, que aqui em Portugal, na Europa, acho que não é muito um problema, mas nos Estados Unidos é bastante um problema. Ou seja, as pessoas, como não usam tanto o WhatsApp, não conseguem comunicar bem entre Android e iPhone, porque eles usam todos SMS e agora a Apple até vai juntar-se a digamos, um protocolo novo que é o RCS, que é para poder ter todas as aplicações de messaging a falarem a mesma língua e a falarem umas com as outras, mas pronto, não sabem como é que isto vai ser feito ainda. Outro exemplo que eles dão são as super apps, tipo o WeChat na China, as cloud streaming apps, ou seja, eu fazer download de uma aplicação que depois lá dentro dessa aplicação posso utilizar outras sub-apps, entre aspas, e isto usa-se muito para gaming, ou seja, imaginando a Steam, por exemplo. Eu não sei se eles têm este serviço, mas vamos passar na Steam. Pegamos na Steam e dentro da aplicação da Steam eles vão ter outros jogos e, portanto, eu posso jogar outros jogos dentro da aplicação da Steam. E o que é que isto me permite? Permite-me fazer compras dentro da aplicação da Steam que não passem pela Apple. E é aqui que eles não querem que isto aconteça e, portanto, um dos casos até muito famosos foi com a Epic, que é a que faz o Fortnite, porque eles queriam meter as lojas deles dentro do jogo e a Apple não deixou. Assim, o último exemplo que eles dão aqui é o da wallet da Apple. Ou seja, a wallet da Apple é o único software dentro da Apple que é capaz de usar o serviço da NFC, portanto, para o Apple Pay e para adicionar cartões e etc. Por exemplo, o MBWay, que é aqui, digamos assim, o serviço de pagamentos, não sei se é o mais utilizado, mas o mais comum cá em Portugal, não consegue nos telemóveis iPhone, não consegue usar o NFC, portanto eu não consigo pagar com contactless, tenho que pagar com aquele QR Code que depois leva com reflexo, etc. O último ponto que eles adicionam aqui é o monopólio interno, entre aspas, das aplicações da Apple, ou seja, elas são todas por default. Já é possível mudar o browser e o e-mail, mas ainda é muito virado para dentro e, portanto, não permitem muita abertura aí. O argumento do Department of Justice é que com um ecossistema mais aberto e com menos, uma fatia mais pequena das coisas que são vendidas na App Store, vamos ter mais inovação, mais produtos, melhores produtos e mais baratos para os consumidores. Portanto, a Apple, de acordo com o DOJ, está a fazer ali um bocadinho de gatekeeping do que é inovação, o que é possível fazer, o que é que não é possível fazer. Pronto, e isto é uma coisa que eles veem como anticompetitivo, e nos Estados Unidos, em que o capitalismo é o regime, não é bem o regime, mas o sistema que funciona melhor, eles têm de ter muita atenção a estes monopólios, porque efetivamente estas empresas começam a crescer muito e começam a ter um poder quase inabalável, e tem de ser o Estado americano a parti-las aos bocadinhos e a impor algumas regras nesse sentido. Do lado da Apple, eles defendem-se com, portanto, o primeiro argumento acho que é que o sistema é nosso, nós podemos fazer as nossas regras. Claro que isto não é bem um argumento, mas é um bocadinho aquela lógica de eu tenho um carro de uma marca, não posso pedir para, sei lá, o ecrã de infotainment ser de um carro de outra marca. Acho que há aqui um bocadinho esse argumento, pelo menos não sei se da Apple, mas da malta que defende a Apple. E depois há o argumento da segurança, que é muito uma bandeira deles,
e que ao abrir o ecossistema, nomeadamente nas aplicações de carteira, nas App Stores, ou seja, ter sideloading, portanto App Stores não da Apple, ou seja, App Stores diferentes em que podem fazer download de software para dentro do iPhone, abrir a segurança e a privacidade dos iPhones. E nas mensagens também, porque eles dizem que não conseguem garantir end-to-end encryption, ou seja, se for possível comunicar não por iMessage, eles dizem que não é encriptada a mensagem, e portanto há aqui um argumento de segurança que acho que é onde eles estão a agarrar mais, não só pelo argumento em si, mas também porque é aquilo que eles prometem aos seus clientes, ou seja, eles dizem que os clientes compram os iPhones por causa da segurança melhorada e portanto se isso já não é já não é verdade, passam a perder esse argumento e esse selling point. O que é que vai acontecer aqui então? Não se sabe, por isso é que eu também, isto foi no início do mês, mas eu não tinha trazido à espera de mais notícias. Acho que não há muitas mais notícias, portanto há aqui um bocadinho uma descrição do que é o caso. Se o DOJ conseguir ganhar o caso, o que pode acontecer é o que já aconteceu aqui na Europa e que foi apresentado, foi já, ou seja, já está agora em vigor neste último software update da Apple, portanto, para além de novos emojis, já é possível ter App Stores laterais, não é laterais, App Stores alternativas para fazer download de aplicações que não estão na App Store, portanto não são aprovadas pela Apple. Aqui na Europa, a União Europeia já aplicou essas medidas, ou já forçou essas medidas, mas isto vai ser um caso que vai demorar muitos anos. Se calhar daqui a uns anos, aliás, já nem se vai colocar já não se vão colocar estas questões, portanto não sei bem como é que isto se vai resolver. Se houver mais notícias, entretanto, eu vou partilhando aqui. Ok, terceiro tema. A Tesla vai fazer layoffs de cerca de 10% da sua força de trabalho. Isto são, assim, 10% até nem parece muito, mas são 14 mil pessoas, porque eles têm malta nas fábricas, etc., em muitos sítios. Aqui o argumento foi cortar custos e preparar para a próxima fase de crescimento, que foi o que o Elon Musk disse no Twitter. Ele disse: a cada 5 anos nós temos de nos reorganizar e cortar gorduras, entre aspas, para a próxima fase de crescimento. Ele apresentou um plano que é o Tesla Master Plan Parte D, porque já havia parte 1. Ele na parte 1, eu até vou ler aqui o plano, ele na parte 1, portanto, em short, em bullet points, era construir um carro desportivo, que ele fez logo no início, depois usar esse dinheiro, porque um carro desportivo tem mais margem e portanto se eu faço o carro desportivo depois posso ganhar dinheiro para investir e construir um carro mais barato, que foi o Model S. Depois a seguir ele tem use that money to build an even more affordable car, que foi o Model 3, portanto até aqui tudo bem. E depois, enquanto se constrói isto, portanto, while doing above, also provide zero emission electric power generation options, ou seja, enquanto estamos a construir isto, vamos também criar outras formas de geração de eletricidade, que ele também fez com a compra da Solar City, portanto, a parte dos painéis solares e das telhas que são painéis solares, etc., baterias, blá blá blá. Na parte 2, ele tinha aqui o plano, aliás, havia um bocadinho aqui o pensamento que a Tesla ia fazer um carro ainda mais barato, nos $25,000, acho que era o Model 2, mas acho que ele já desistiu desse plano e, portanto, agora o foco da parte 2 do Master Plan é os robotáxis. Portanto, para isto, no plano de parte 2 ele tem criar solar roofs e que estão integrados em baterias, portanto, no fundo, tornar as casas autónomas em termos de geração de eletricidade. Depois tem aqui expandir a linha de produtos elétricos para todos os segmentos, ou seja, já tem o Cybertruck nas pickups, depois tem o Model S nos sedans, o Model 3 ali numa gama média, e teoricamente eles iriam ter uma mais barata, mas acho que pelos vistos desistiram dessa ideia. Mas pronto, ainda deve haver aqui alguns, tem o Model X nos SUVs, portanto há aqui algumas gamas que se calhar ainda não foram e que se calhar vão agora. Depois tem o terceiro ponto, é criar uma self-driving capability que é 10 vezes mais segura
do que a condução manual, da condução dos humanos. Acho que também estão a trabalhar nisso, no self-driving. E depois a última, que é o tal do robotaxi, que é o Enable your car to make money for you when you aren't using it. Ou seja, qual é que é o plano dele aqui? Eu, por exemplo, compro um Tesla. Nos tempos em que eu não estou a usá-lo, ou seja, vou para o trabalho, estaciono o meu Tesla e aquelas 8 horas em que eu estou no trabalho, o Tesla sai da garagem sozinho, porque vai ter um self-driving melhor, não é? Cada vez melhor, sai da garagem sozinho e funciona, por exemplo, como Uber, em que anda a transportar pessoas de um lado para o outro e eu ganho dinheiro com o carro passa a ser um ativo em vez de ser uma liability. E portanto, eu estou a ganhar dinheiro porque o meu carro está a transportar pessoas que precisam de mobilidade urbana. Quando chega a hora de eu ir embora, o carro já está na garagem pronto para me levar a casa. Isto é o robotaxi. Ele disse num tweet, pronto, tudo que o Elon Musk diz é sempre um bocadinho take it with a grain of salt. Ele disse num tweet que ia revelar o robotaxi no dia 8/8. Agora não sei se é de 2028 ou não. Não, acho que é 8 de agosto. Mas vamos esperar para ver o que é que vem aí do robotaxi, porque para existir o robotaxi é preciso full self-driving. Eu não sei se isto depois vai ligar a algum serviço tipo Uber ou Lyft ou etc. Portanto, que já tenha de mobilidade, de ride sharing. Não sei como é que vai ser, mas ver o que é que ele vai fazer. Curioso para ver isto. Também não sei como é que ele se calhar precisava efetivamente de cortar custos para investir nestas iniciativas novas. Não sei, vamos perceber. Este cost saving, este workforce cost, portanto os layoffs vieram no seguimento do seu primeiro ano desde 2020 em que houve uma descida no número de carros que eles entregaram. Ou seja, a Tesla antes estava com tempos de espera gigantes, agora já não tanto. Eles agora acho que até têm algum stock e portanto tiveram de cortar custos porque já não estão a vender tanto. Acho que também houve uma diminuição no mercado de carros elétricos no global e a Tesla levou com isto, não só por essa diminuição, mas também por causa de outras marcas como a BYD que apareceram e que roubaram um bocadinho de share, apesar de a BYD também ter descido bastante o número de entregas. Acho que até ficou abaixo da Tesla para este primeiro quarter de 2024. Portanto, nos Estados Unidos e incentivados pelos incentivos, passando aqui o pleonasmo, incentivos fiscais do Inflation Reduction Act, alguns investidores estão a pagar a pastores e a pessoas que tenham ovelhas para levarem as suas ovelhas a alimentarem-se nos campos de painéis solares, portanto para comerem a relva, porque a relva não pode crescer muito para não tapar os painéis solares e para não dificultar a manutenção. E se isto for feito com uma máquina ou com um corta-relva, no fundo, é poluente e, portanto, sendo poluente, não tem direito a estes tax benefits. Sendo feito por ovelhas, é uma maneira mais ecológica de recortar a relva, entre aspas, e, portanto, acho que já cresceu 10 vezes nos últimos 2 anos o número de campos de painéis solares, portanto, solar farms, que são, o termo é solar grazed por ovelhas, portanto, ovelhas vão lá, comem a relva e eles não precisam de a cortar. Depois, há 3 portugueses na edição europeia dos 30 Under 30 da Forbes. São 3 empreendedores portugueses com menos de 30 anos. Não é? Isto é uma coleção de 30 pessoas relevantes em áreas diferentes com menos de 30 anos, daí o 30 Under 30, que acontece todos os anos. Pedro Brás, Pedro Gomes e Martim Prestrelo, cada um pelo seu motivo diferente. Portanto, o Pedro Brás, que é cofundador da Help Me Choose, que é uma startup que analisa bastantes produtos ou serviços ou ativos ou etc. Financeiros, ou seja, não é só ações e etc. Aquilo analisa ETFs, analisa bancos, analisa corretoras e depois apresenta essas análises aos seus utilizadores para eles conseguirem tomar melhores decisões, daí se chamar
Help Me Choose, ele foi distinguido na categoria de finanças. Também na categoria de finanças foi o Pedro Gomes, que é o fundador da Wallet Connect, que no fundo é um protocolo Web3 para ligar wallets, que é, por exemplo, a wallet da Coinbase, a MetaMask, etc., para permitir que elas comunicassem umas com as outras, e acho que já liga mais de 500 carteiras e mais de 3.000 aplicações. Portanto, também já ganhou, etc., outros prémios de outros concursos e já foi investido por empresas tão grandes como a Shopify. O último é o Martim Prestrelo, que foi destacado na categoria de indústria e que é cofundador da Tether, Tether, que é uma empresa de software que está sediada em Barcelona e que analisa e prevê e otimiza os horários de carregamento de veículos elétricos através de parcerias com operadoras e com pontos de carregamento elétricos, etc. Alguns nomes que também já passaram por esta lista: Carlos Ley, que é cofundador da Hype Labs; Frederico Carpinteiro, fundador da Adaptec, que também já veio ao Founder Tales; Bruno Azevedo também já veio ao Founder Tales da Advolt e o co-founder Rodrigo Pires; Gilberto Loureiro, Paulo Ribeiro e o António da Smartex, o António também já veio à Founder Tales; Tiago Sá da Wisecrop e o Miguel Santamar da Uniplaces. Todos eles já passaram nesta revista do Forbes 30 Under 30. Ainda sobre startups portuguesas, está a acontecer agora o Web Summit Rio de Janeiro, e há 31 startups portuguesas na comitiva que foi acompanhada pela Startup Portugal. O evento é um bocadinho mais pequeno que o de cá, é cerca de metade do evento de cá, acho que cá tem cerca de 75 mil pessoas, lá esperam-se 30 mil pessoas. Começou segunda-feira, portanto dia 15 de Abril, e acaba dia 18 de Abril. E é isso, vamos ver como é que se comportam as nossas startups lá. Muitas delas têm o objetivo de expandir para o Brasil, e portanto pode ser um bom palco para se mostrarem e para fazerem algumas parcerias. Ainda em Portugal, uma coisa também aqui engraçada que aconteceu, que é a conta do Chega no Facebook foi restringida durante 10 anos. Portanto, foram 3.649 dias, que são mais ou menos 10 anos, porque aqui diz que a atividade da conta desrespeitou os nossos padrões da comunidade. A conta do líder do partido, portanto o André Ventura, já tinha sido restringida no final do ano passado, ou seja, ele não podia criar conteúdo novo, só podia partilhar coisas, e portanto partilhava coisas da página do Chega. Interessante, agora a página também foi restringida. Isto foi porque eles colocaram um vídeo em que, teoricamente, de acordo com a política interna do Facebook, era discurso de ódio sobre a etnia cigana, e portanto alguém deve ter reportado. Eles analisaram e viram que concluíram que deveria ter chegado a um limite de número de reportes e fizeram essa restrição. Não é a primeira vez que isto acontece. Noutras redes sociais, como por exemplo no Twitter, o André Ventura também já tinha ficado com a conta restringida, aliás. Eu acho que há aqui dois lados desta moeda, ou seja, há aqui um bocadinho uma lógica de liberdade de expressão, que é muito o que o Elon Musk prega no seu X, e portanto qualquer pessoa pode dizer o que quiser. Aquilo é mesmo passando a expressão uma selva, ou seja, pode-se dizer o que se quiser, mesmo que seja discurso de ódio ou harassment ou spam, etc. E depois há o outro lado em que as pessoas que estão nestas plataformas, portanto, estas plataformas são cada vez mais responsabilizadas por aquilo que as pessoas colocam lá, e portanto elas também se têm de proteger, e as pessoas que estão nestas plataformas, quando entraram na plataforma, aceitaram uns terms and conditions que ninguém lê, mas que diz lá: não podes fazer discurso de ódio, até porque é ilegal em alguns países, efetivamente, e portanto choca um bocadinho o liberdade de expressão versus a ilegalidade ou não do discurso de ódio. Pronto, para além disso, como é uma plataforma, eles têm poder sobre fazer o que querem, acabaram por restringir a conta porque viram que violava as suas políticas internas. Vamos ver como é que isto se desenrola. O líder de Chega disse que ia levar isto ao Parlamento e ao Tribunal. Eu não sei se eles têm muito poder, não sei como é que funciona aqui a parte jurídica com empresas que não são portuguesas, e portanto não sei bem qual é que é o poder que o Tribunal, que o Parlamento português terá sobre o Facebook, mas pronto, é engraçado ver este clash entre um partido português e o Facebook.
Ok, mais uma, que é o Naval Ravikant. Tem uma aplicação nova, uma rede social nova, que se chama AirChat, e que no fundo, eu entrei ontem ou anteontem, portanto ainda não tive muito tempo para explorar, mas do que eu percebi é um feed de tweets, no fundo, mas em que os posts são feitos via voz, ou seja, eu abro a aplicação, quero fazer um post novo, falo para o telemóvel, aquilo faz-me speech to text e cria o post. Eu depois, quando faço scroll, posso ouvir, posso só ler, não é? Portanto, aquilo tem o texto, ou posso também ouvir o que a pessoa disse com o texto lá escrito. E, portanto, cada post depois pode levar com comentários, cada post, no fundo, é uma conversa de pessoas em que é possível ler ou ouvir. Não sei bem, isto parece mais uma feature do que propriamente ou seja, uma feature de outra que pode estar incluída num Twitter, por exemplo, ou num Threads, do que propriamente uma rede social nova à volta disto. Mas não sei, vamos ver como é que isto corre. Há tempos o Clubhouse também já tinha tentado não era bem isto. Poderia ter evoluído para isto, mas não era bem isto. Era tipo quase uns live podcasts, ou seja, uns canais de áudio que depois o Twitter fez igual com os Spaces e, portanto, a malta pode se juntar lá e ouvir. Acho que o áudio é sempre um bocadinho difícil de monetizar e de utilizar, apesar de ser uma coisa que tem bastante potencial. Acho que o melhor formato de áudio são mesmo os podcasts, mas se calhar falta-lhe essa parte social e de discoverability. É muito difícil um podcast novo ser descoberto, porque as aplicações de podcast não estão muito viradas nesse sentido. Mas não sei qual é que é o grande objetivo desta rede, não sei como é que isto vai revolucionar aqui as redes sociais, mas têm aparecido umas novas. Também há uma empresa francesa que se chama Aimo, que está a criar uma rede que é baseada em quadros, em quadros pessoais, e as pessoas podem deixar lá pins e imagens, etc. Portanto, muita coisa a acontecer. É giro ver coisas novas, é giro entrar cedo e ficar com um handle bom, ou seja, com o meu nome, não preciso pôr 1, 2, 3 ou qualquer coisa a seguir. Mas pronto, experimentem, acho que é só invite only, mas já devem ter lá alguém que conhecem e peçam-lhe para vos convidar. E é isto, recomendações. Não tenho uma recomendação minha, tenho uma potencial recomendação que é a ASML, e até por ter falado disto no último episódio dos chips, lançou um livro sobre como é que eles lidaram ou seja, sobre como é que eles construíram as máquinas. Portanto, a ASML produz as máquinas para as empresas que produzem os chips. Como é que eles lidaram com esta guerra, entre aspas, esta guerra política, etc., Estados Unidos, Taiwan, China, como é que eles se posicionam aqui. Eles são a única empresa que faz isto. E depois, para além disso, também há um vídeo sobre este tema do Johnny Harris, que eu vou deixar, que é um jornalista youtuber, que eu vou deixar também na descrição, se eu encontrar, se ainda tiver de pé, que deve estar, em que ele também explica um bocadinho como é que isto funciona, como é que estas empresas se enquadram e também no cenário geopolítico. Portanto, é uma coisa bastante engraçada. E pronto, é isto. Até à próxima.